Estamos de volta, mais um The Doctor Show começando. Liliane Opperman, hoje, Liliane, não tem como falar que você não está linda. Todas as vezes ela está aqui, elegante, né? Muito com esse cabelo loiro, toda charmosa. Muito então obrigada. eu tenho que elogiar. Afinal de contas, né? É a minha médica, né? Eu tenho que tratar bem, senão... E afinal de contas, a gente tem que fazer uma escova para vir aqui, ela me porque... dá umas injeções lá, eu vou contar lá no consultório dela. por isso que você tá puxando umas agulhas desse tamanho. Você tá puxando meu saco, falando que eu tô bonita. Vou Ó, reservar mais uma injeção pra você. Hoje eu tenho que puxar o seu saco e o do nosso convidado, hein? Porque Aliás, ele também é uma que pessoa, convidado, é uma hein? pessoa importante, né, na área, principalmente voltada ao público masculino, que é de meu interesse. Eu já falei que eu vou lá fazer exame com ele lá. Mas ele atende também alguns casos do público feminino. É. E aí vocês vão entender por quê. Porque ele é o doutor Danilo Galante, urologista formado pela Unifesp, tem doutorado pela USP, Olha. tem especialização em cirurgia robótica. Bem-vindo ao The Doctor Show. Obrigado, Liliane e Rogério. Estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho. Sempre bem-vindo, obrigado. E assim, antes da gente entrar, porque assim, o pessoal já está ali esperando os temas, principalmente relacionados à parte sexual. E calma que a gente vai chegar lá. É. Mas antes, quem é o doutor Danilo Galante? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, eu sou médico urologista daqui de São Paulo, tenho quase 20 anos de formado, nasci aqui em São Paulo. Sempre quis ser médico, sempre quis ser cirurgião. O urologista ele é um cirurgião já por formação. E eu sempre achei que para ser médico de verdade tinha que operar também, então eu acabei indo para essa área. A urologia veio meio sem querer na minha vida. A primeira vez que eu pensei em urologia eu já não queria fazer, porque eu achava que só cuidava de idoso. Mas daí eu vi que eu podia cuidar de criança, de mulher, de idoso também. De homem, tem muita parte psicológica, não é à toa que eu gostei e comecei a enveredar muito para a área de sexologia, que é uma área que eu gosto de tratar, e tem muito de psicólogo também. Então, acabei indo para a urologia. Na minha vida pessoal, as minhas experiências com urologistas não foram as mais interessantes. É mesmo? E por quê? Olha, a primeira vez que me levaram num urologista, eu fui num consultório super antigo e um médico mais velho, e ele precisava fazer um procedimento em mim, que ele falou, olha, vai ser rapidinho, eu vou fazer uma anestesia aqui. E aí ele fechou a porta e não fez anestesia nenhuma. E eu saí de lá quieto, traumatizado, e pensei, urologia é isso, pelo amor de Deus, eu tinha uns 12 anos. E no final não funcionou, porque eu precisei operar do mesmo jeito. Meu Deus. Né? Fimose. Olha fimose. Operei de fimose. É bom operar essas coisas de urologia, porque daí você tem experiência para contar para o paciente, né? Sem dúvida. Eu sou nutróloga porque eu fui uma adolescente gordinha. Então, e tá passei vendo? um monte de endocrinologistas e ninguém descobria que eu tinha hipoglicemia. E eu tinha uma série de sintomas, taquicardia, me deram até remédio tarja preta e não me pediram uma curva glicêmica naquela época. Então, acho que assim, a nossa história pessoal não é à toa que a gente passa por alguns, digamos, problemas, né, no decorrer da nossa vida. E o médico, a gente se interessa muito por aquilo que é a nossa dor. Isso que faz o nosso diferencial. Sim, e eu acho que essas experiências também, elas fazem com que você tenha mais empatia pelo paciente e entenda o que você quer que ele não passe, né? Então, a minha história, ela tem muito a ver com isso, porque de moleque, eu já passei por essa situação e eu entendi que qualquer procedimento de consultório precisava ter anestesia, mesmo que local. E depois a história andou, porque minha segunda experiência de urologista, eu já estava na faculdade, lá pelos 22 anos, e aí que eu fui fazer a cirurgia. E chegou lá, na hora, eu descobri que quem ia fazer minha cirurgia ia ser uma aluna do 6º ano. Então, eu estava na casinha dos alunos lá da Unifesp e descobri meio que em cima da hora, olha, você não se incomoda, né? Vai ser uma aluna que vai fazer a sua cirurgia. Eu não tinha como me incomodar ou não, eu já estava lá e deitado, olha, sem roupa. Corre um leve risco aqui, mas relaxa que tá tudo certo. E aí a anestesia foi local e eu achei horroroso tomar anestesia local. Mas é interessante, porque quando eu falo para os meus pacientes, vamos operar de fimose, né, que a gente chama desse jeito, eles fazem aquela cara, eu falo, calma,
Eu fui operado no consultório, anestesia horrorosa, mas a gente vai para o hospital, tem um anestesista, te põe para dormir. Eu falo, eu não vou fazer com os meus pacientes o que fizeram comigo. Fizeram com você. Agora, essa médica do 6º ano, ela virou urologista no final das contas? Não, ou ela não? virou endócrino e vira e mexe eu cruzava com ela e ela baixava a cabeça, eu baixava a cabeça e tá tudo bem. Vida que segue. E né? vida que segue e eu não encontrava tanto assim com ela, mas era engraçado. Era engraçado Que ver. situação, né? Que situação. E você é pai também, né? Eu sou pai. Sou pai de um casalzinho de 5. O Pedrinho tem 5, a Rafa tem 3. E são minhas paixões. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou bem coruja. Eu sei, eu tenho 3, eu imagino. Não é fácil não, Rô. Não, né? Mas também não é difícil. Tá Ele bom. tem 2. Tá tudo certo, não é fácil, mas também não é difícil. Situação complicada quando você passa assim, tipo essa que você passou, é muito louco isso, né? Quando a gente fala de coisa íntima, né? Porque quando você fala de urologista, quando você fala de gineco, é uma coisa íntima, né? Você vai Extremamente. lá, você tem... E geralmente as pessoas morrem de vergonha mesmo, né? Mulher ainda tem essa coisa mais de... Porque a mulher já desde novinha, ela já meio que é educada para essa coisa de estar ali, de fazer um acompanhamento médico no ginecologista e tal. O homem não, né? O homem raramente vai em urologista. Ou vai quando tem algum problema, né? Sim. Ainda tá assim hoje ou já mudou isso? Então, melhorou. Já não é mais tão mito, né? Eu vejo que os homens eles têm muito mais dificuldade de procurar ajuda do que as mulheres. Não é à toa que a mortalidade dos homens é em idades mais baixas. A expectativa do homem sempre foi, e provavelmente sempre vai ser, mais baixa que a da mulher. Não só por exposição, não só pelo trabalho, mas também porque procura menos ajuda. Mas essa é uma... Eu vejo como um desafio quando eu entrei na urologia, porque quando você faz residência, você pouco aprende a cuidar da parte psicológica do paciente. Você aprende de doença, você aprende de cirurgia, você atende 50, 60 pacientes numa tarde, então não é bem aí que você vai aprender. Mas quando você vai para o consultório, você entende que você tem que se desenvolver, se você quiser ser bom como urologista, você tem que se desenvolver na parte humana e saber como deixar o paciente à vontade. E isso eu cheguei à conclusão que é uma arte, porque você vai pegar um paciente, por exemplo, gay, ele não chega no consultório dizendo, oi, tudo bem, eu sou gay. Ele chega no consultório e começa a falar, e aí você meio que ele vai dando umas dicas e você vai fazendo determinadas perguntas até que uma hora ele fala numa boa, ele fala, então, doutor, na verdade... já tem tempo. Eu falei, você tem alguma questão, algum problema em relação a isso? Não, já faz... E de repente ele está falando numa boa de todas as questões dele sexuais e no meio da conversa eu tenho uma alegria, assim, que obviamente eu não mostro para ele, mas eu penso, legal, ganhei a confiança dele, né? E isso é uma coisa que realmente você vai desenvolvendo com o tempo falando com os pacientes, mas... não só gays, mas héteros, você também tem toda uma questão de como você vai abordar, como você vai entrar, a hora que ele começa a falar do problema, principalmente sexual, eles têm um receio de que só eles no mundo têm aquilo. Né? E mal sabe eles que, por exemplo, em questões de impotência, 30% da população em algum momento da vida vai desenvolver ou até procurar ajuda. É verdade que essa incidência de pacientes com hipotência tem sido cada vez mais homens jovens? Tem. Na verdade, no contexto atual, mudou um pouco a incidência por causa da pandemia, né? Então, eu somava mais ou menos 30% de pacientes que eu atendia por motivos sexuais antes da pandemia e foi para 50%. Olha. Durante a pandemia, agora já voltou para os 30%, mas aqueles 2 anos principais de pandemia subiu muito, e principalmente na população jovem. A geração dos 20, 30 anos, eu acho que todos os médicos estão percebendo isso, principalmente os psiquiatras, psicólogos, que é uma geração que está vindo com uma frequência de alterações psicológicas muito mais alta, seja no que tange a ansiedade, depressão, até dificuldade de pressão de trabalho, burnout.
Então, muito com a pandemia, né? Isso explode, acaba respingando em doenças sexuais. Sem dúvida. Né? Então, esse é um dos principais motivos que aumentou na pandemia. E jovem, até que se prove o contrário, as questões sexuais deles são psicológicas. Extremamente emocionais. A gente chama de psicogênicas. Então, acima de 50 anos, é de se imaginar, né? Verdade, porque você fala assim, pô, jovem, mas o jovem, como assim, né? Tá com problema de sexual e tal, tá com, aí tem que ser por conta mesmo da cabeça, né? Às vezes é medicação, né? Também? Muito, então, aí entra nessa mesma... Geralmente, por exemplo, na pessoa que tem mais idade, 40, 50, por aí, qual que é o principal motivo para a pessoa ter esses problemas? Ter problema de impotência acima dos 50. Fora os boletos, né? Porque o boleto... O boleto já vem desde os 20, né? A gente sabe, o boleto, você fala... O boleto já é doença crônica, né? Exatamente. Fora o boleto, qual que é o principal motivo? Estatisticamente, acima dos 50, pressão alta e diabetes. É mesmo? E antigamente o fumo entrava, né? Mas o fumo está voltando. Tabagismo... Sim. Tá voltando nesse com caso, tudo. não tá. Pelos pendrives. Exatamente. Sim, o mas, eletrônico. mas ainda não deu repercussão. Não é algo que você perceba assim tão nítido, né? Eu lembro que quando eu me formei, os homens de 70 anos, todos vinham fumantes, e agora eles são ex-fumantes. Então, eles já são ex-fumantes há 10 invertendo. anos, há 15 anos. A gente tem hoje, não sei se você percebe também, esse público mais velho ex-fumante, um público ali dos 40 anos que foi o que funcionou toda a estratégia de combate ao tabagismo, e essa juventude agora porque a estratégia de combate ao tabagismo, ela deu uma aquietada, porque outros fatores foram mais importantes e ficaram mais relevantes. E aí essa juventude agora está vindo numa loucura no pendrive. Sim. Eu acho que quando a gente fala dessa geração, ainda é muito novo. Talvez por isso que eu não estou percebendo. Então, assim, a moçada de 16, 17, 18 até os seus 25... Acho que depois dos 30 já começa a cair nessa geração que viu as campanhas de tabagismo, que viu muito de câncer de pulmão, né, que é mais ou menos a minha idade. Então, realmente, na minha faixa, tem pouca gente que fuma. Exatamente. Acima tem os ex-fumantes, né, e abaixo tem os novos fumantes, que a gente logo mais vai ver problema. Os né? narguileiros. Os narguileiros. Porque é isso também hoje. Tem muita... Essa galera fuma, mas é isso. É o eletrônico, é o narguile, o cigarro mesmo, né? Você quase não vê. Sim, sim. Né? A molecada fumando o maço tradicional, mas né? o pendrivezinho, todo mundo... Por conta de ser uma fumaça que tem um cheirinho bom, que tem a essência... Tem atrativo, né? né? Tem atrativo. Antigamente, aliás, a pessoa pegar um cigarro do seu lado, você quer bater na pessoa, aquele cheiro horrível de fumaça de cigarro. O eletrônico, não. Ele pode soprar aqui, que é legal, é um cheirinho bacana. Não, e fuma em lugar fechado. Dá 2, 3 tragadas e já fecha. Diferente do cigarro, que você ninguém... Você acende, você tem que fumar ele inteiro. Tem que fumar ele inteiro. Porque senão vai ter que jogar fora. Agora, falando em público jovem, público mais velho, a questão relacionada à ejaculação precoce é, de fato, um público mais jovem que procura. Sim, com certeza. Ejaculação precoce, essa sim, ela atinge pelo menos 1/4 da população mundial. Tá? É muita gente que tem ejaculação precoce. A grande questão é que as pessoas não procuram. Né, sejam por receio do preconceito até do próprio médico, os pacientes têm isso, né, o médico vai rir de mim. Às vezes por não achar isso um problema, então tem... Ou talvez por não saber que... Porque como ele vai saber se ele tem o problema de ejaculação precoce? Então, conversando... Porque às vezes ele tá ali, né, desculpa, até eu tô perguntando pelo sentido, às vezes ele tá lá no ato, pra ele vai... Pra ele aquilo é o normal. Teve um orgasmo, é o normal, exatamente, então, ele não sabe se eu acho que com a experiência, né, talvez com a primeira namorada, namorado, enfim, ele ache normal ejacular em menos de 1 minuto. Né, antes de penetrar, ele já ejacula. O que define? Vamos comentar um pouco sobre o que define a ejaculação precoce.
A definição Menos de um é minuto. extremamente subjetiva. Ela fala que o paciente se ejacular antes do que ele espera, ou do que o companheiro espera, já pode ser considerado ejaculação precoce. Quer dizer, Então, cai num limbo. num limbo, né? Mas para a gente falar em número, é 5 minutos. Tá? Abaixo de 1 minuto, a gente já considera ejaculação grave, ejaculação precoce grave. porque aí realmente Não dura nada. mal começou, já acabou. Mal começou. Mas tem os pacientes que nem penetrar e já tem ejaculação. Agora, depois que conhece 2, 3 pessoas e as 3 pessoas falam, poxa, Mas eu já? não tô brincando, né? Só você Mas já? que... Né? Só você Querido, que... você estava pensando nos boletos? E esses pacientes, na verdade, a impressão que eu tenho como urologista é que eles demoram demais para procurar ajuda. Porque a maioria dos pacientes que vêm procurar já tem mais de 30 anos. Olha isso. Então é por vergonha? Talvez. Olha, só pode ser, talvez porque o jovem de 18 anos, de uma certa forma, ele precisa avisar os pais, né? Não é muito fácil do rapaz ter independência, marcar o médico e aparecer sozinho. Mas até os 30 também já é um... Às vezes eu acho, inclusive, que a maioria dos homens, eles não se preocupam, tem um certo egoísmo de não se preocupar com o parceiro, com a parceira. Infelizmente, isso é verdade. Pra ele tá suficiente. Ele foi lá, ele teve o orgasmo dele e a então outra. beleza. Não, a outra tudo bem. A outra não é obrigação minha, é obrigação dela. Ele repassa o problema. Tá vendo? Aí fica sozinho, toma uns pés na bunda, né? Não sabe por quê. E vai né? procurar Então, 30 anos depois, É. depois de 3 Ai, meu divórcios, Deus. mais... Enfim. Agora a pergunta que todo mundo deve estar esperando. Porque assim, então sabemos que tem a ejaculação. Tem tratamento? Tem tratamento e tratamento que funciona. Que funciona. Aí, ó, tá vendo? Parte boa. Tem. Não, o tratamento Já ele... vamos começar a fazer. O tratamento, na verdade, a ejaculação precoce nada mais é do que uma inadequação do paciente frente ao sexo. Né? Então, ele enfrenta de uma forma errada, ele tem conceitos errados. E isso o problema tá na Total, cabeça? total. É na cabeça. Eu já começo a consulta dizendo, cara, a gente vai ter que reprogramar a sua cabeça quando a gente fala de sexo. Então não tem nada a ver com a questão ali do organismo. Não. Eu ejaculo por Não, conta de algum... 0,5% dos pacientes vão ter alteração de exame. Né? Então eu sempre conto uma história de um congresso americano que eu fui, que um dos caras mais ferrados que tinha de ejaculação precoce começou a aula dizendo o seguinte: pessoal, vocês já perceberam que os animais na selva, eles tem a relação sexual, e goza rapidinho e cada um vai pro seu lado? Faz sentido. Que todo bicho demora 10 segundos, 30 segundos no máximo, você não vê os bichos transando por 10 minutos, 15 minutos. Faz sentido. Então, se todos os bichos fazem assim e o ser humano é mais um, né? Só que não. Instintivamente, não, mas nesse caso sim, instintivamente a gente foi programado para ejacular rápido e ter orgasmo rápido. Porque a ideia do sexo não é diversão, a ideia do sexo no fundo é reprodutivo. A gente que torna o sexo algo legal. Eu acho que eu vou discordar, porque a mulher, diferente do homem, ela tem um órgão especificamente apenas para o prazer, que é o clitóris. No caso, o homem, o pênis, ele serve tanto para a parte sexual, para ter a uretra, né? Enfim, se realmente fosse assim, por que a mulher, então, teria o clitóris? Não falo homem e mulher, falo homem, ser humano. O ser humano, ele é uma espécie igual aos outros bichos. Né? E o homem, especificamente, tem a glande também, que tem a mesma linhagem do clitóris. Na verdade, é só uma questão de tamanho. O ser humano, assim como qualquer bicho, ele foi programado para reproduzir. A gente tem determinadas necessidades e sexo é uma que, na verdade, é com fins reprodutivos. Eu dou como exemplo, da mesma forma, a gente se alimenta para sobreviver. Só que a gente, ser humano, torna a alimentação algo prazeroso. Uma experiência, né? Você vai no restaurante, você fica 1 hora, saboreia o vinho. Mas você não precisa de nada disso. Você pode tomar um copo d'água, comer em 10 minutos, igual faz todos os bichos, e vai embora. Você também pode transar em 5 segundos, como faz todos os bichos, reproduzir e ir embora, não é? Você sabe que eu fiquei você com torna aquilo legal. Você sabe que eu fiquei com uma dúvida aqui, Verdade. né? Sei que não temos nenhum
veterinário aqui na mesa, mas os animais, no geral, as fêmeas, elas têm algum órgão relacionado ao prazer? Órgão, Assim como a mulher tem o clitóris. você fala as mulheres ou os homens? As fêmeas Não, dos animais. Não tem. Não, me passou agora, eu acho que eu nunca fiz esse questionamento. Porque Olha, eu acho que a preciso questão dar uma estudada eu acho que nessa. a questão animal está mais no hormônio do animal, que é o cio dele, que é aquele momento que ela sabe que ela precisa, por algum motivo. É assim, eu reproduzir vou chutar pensando na, não que ela curta, na né? maioria dos outros órgãos. Eu chutaria que sim. Tá? Eu ouvi falar Porque- que a porca ela tem um orgasmo que dura minutos. Olha, mas no Mas fundo, pode ser crença. a estratégia falou, a estratégia da sobrevivência É procriar. é procriar. E para procriar, tem que ser gostoso, tem que ter um atrativo, porque se fosse um trabalho procriar, nenhuma espécie Ninguém ia se procriar. interessaria, Ninguém né? se interessaria. Assim como comer também dá um prazer. Você tem que ter uma recompensa, né? Então, assim, eu imagino que a grande parte dos animais tenha, se não é um órgão específico, mas deve ter uma recompensa que é o orgasmo, que é o Sim. prazer, senão eles não iam, né? Eles não iam atrás. Mas o que eu quero dizer com essa frase quando eu falo para o paciente? Ele tem que entender que, em teoria, todos os homens são programados para gozarem rápido. O que a gente faz é evitar, é criar estratégias para não gozar rápido, para não ejacular. Então, essa frase desse professor, no fundo, o que ele quer dizer com isso não é uma doença, é só uma forma de trabalhar mal a situação. Você simplesmente se deixa levar. Você simplesmente deixa o orgasmo acontecer muito rápido, enquanto você tem várias estratégias para tentar pra evitar isso. prolongar isso aí. Né? Então, bom, quando você acaba de falar isso, o paciente já fala, sério? Então, Então tá tudo certo. então não tô tão fora assim, não sou um extraterrestre, entendeu? Nossa, isso acolhe muito, né? E faz todo sentido. Sim, e aí você vai explicando para o paciente que tem várias situações que ele tem que evitar logo no início da relação sexual para não chegar no orgasmo logo. Isso não quer dizer que ele não vai poder fazer aquilo, né? Determinadas posições, determinadas situações que eu falo, você adora fazer isso? Ah, eu adoro. Nossa, fico louco, então não faça de começo. Pô, mas é a parte legal, calma. Faz a lição de casa, né? Eu falo, papai e mamãe, né? Faz Vai aquela evoluindo. posição que você consegue enxergar, ver, ter controle, começa, desenvolve. Quando você fez a lição de casa, pronto, aí você faz o que você quiser, vira ela do avesso, aí dá tudo certo. Mas logo no começo, não. E aí o cara vai falando, poxa, faz sentido, né? Então, tem toda uma questão psicológica para trabalhar e tem, inclusive, profissional específico para isso, que é o terapeuta sexual, que é um psicólogo especialista nisso. Mas tem medicação que são... É isso que eu ia perguntar, existe algum... Tem as medicações que elas retardam a ejaculação, né? Que Tem até camisinha, né? Que tem o... Que é pra dá uma retardar. anestesiada, na verdade, né? Tem um anestésico numa baixa dose que diminui a sensibilidade. As medicações para tratar a ejaculação precoce, na verdade, elas são da classe dos antidepressivos e elas têm um efeito colateral, no fundo, que é diminuir a libido. E eu brinco com o paciente que é assim, você está indo para a primeira transa do dia, mas com sentimento de segunda. Sabe? Você já vai Olha mais aí, tranquilo, com uma interessante. calma. Que sacanagem. Aí ele fica olhando e fala assim, interessante. Mas se você aumentar muito a dose do remédio, ele vai já com sensação de quarta. Aí já não tem, aí acabou a graça, entendeu? Aí ele nem consegue. Aí já vai com a sensação do boleto. Já não dá. Vamos falar um pouquinho de infertilidade. Pois não, vamos lá. Infertilidade, Tem nossa. muita gente que sofre com isso, não? Tem. 10% dos casais vão ter mesmo? problema De infertilidade. de infertilidade e vão procurar ajuda. E essa parcela é maior do homem ou da mulher? A pergunta é ótima. É assim, se você tiver um casal que não tem problemas nenhum, nem no homem nem na mulher, 90% deles vão engravidar em até 1 ano.
Tá? Então a gente dá como infertilidade aquele casal que tentou por 1 ano ter relações sexuais sem nenhuma forma de barreira, com uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana. Só? É alto para muita gente. É muita coisa para muita gente. Opa! Tem gente que vai lá e, dependendo do trabalho, vê a mulher 1 vez por mês e olhe lá. Mas vamos seguir. Então, é 90% ao ano a chance de engravidar ou 30% ao mês. Tá? Então, mesmo fazendo todo esse roteiro, 10% dos casais não vão conseguir engravidar sem ajuda. Caramba. Tá? E os motivos é bem democrático. 1/3 é só no homem, exclusivamente, 1/3 é exclusivo da mulher e 1/3 nos dois. Pensando de outra forma, metade dos casais vai ter problema no homem, ou seja, por isso que eu falo passe comigo para ser avaliado. Porque geralmente, eu não sei se isso vem de cultural, mas a mulher ela acaba carregando muito essa culpa, né? E demora-se mais para que o homem vá fazer a investigação. Muitas vezes a mulher toma a iniciativa, claro que dependendo do ginecologista que atendê-la, vai sim questionar a questão do parceiro, mas os homens têm essa resistência, porque eles atrelam muito isso. Eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade de separar impotência e infertilidade. Não é só cultural, né? É histórico. A gente tem alguns reis que eram inférteis e, como vocês sabem, para passar o reinado deles, eles tinham que ter um filho homem, mas tinham que ter filho de qualquer forma. E aí eles trocavam as esposas quando elas não engravidavam. Então ele tentava, trocava de esposa, trocava de esposa. E às vezes a infertilidade estava nele. Aí de vez em quando a esposa aparecia grávida, né? Aparecia grávida, dele, né? Exatamente. E aí o problema está resolvido também, né? Nossa, mas tá com a cara do jardineiro ali. Não importa. Não importa que tem herdeiro. Isso aí. Mas sim, e isso tem uma repercussão, na verdade, nas consultas, que a mulher, ela sempre acompanha o homem, pelo menos na maioria das consultas de infertilidade. Quando eu vejo um casal entrando, eu já penso, o tema é infertilidade. Porque a mulher já foi atrás, já aprendeu tudo de infertilidade masculina, já aprendeu tudo de infertilidade feminina, já foi avaliada e está trazendo ele e ele não sabe nem o que está fazendo lá. E vai discutir com você de igual para igual. Total. Ela chega a urologista. Total, ela fala das doenças dele. A hora que você começa a comentar e você fala, não, porque talvez ele tenha varicocele, que é um nome desconhecido para a maioria das pessoas, você vê ela fazendo assim, imaginei mesmo que eu tinha varicocele. Você fala, oi. E o homem tá lá, varico o quê? É o quê, né? Que loucura. E é muito frequente, né? Tem tratamento? Tem. Na verdade, é assim. Então, qual que é a sequência? Você pega um casal que não está conseguindo engravidar, o ideal é que a mulher seja avaliada por um ginecologista especialista em fertilidade. Não adianta ser qualquer ginecologista geral. O homem que seja avaliado por um urologista também especialista é uma das minhas áreas de interesse. Eu gosto muito do assunto, então eu viro o paciente do avesso para descobrir. E uma das coisas que vão pautar nosso tratamento é o espermograma. Né? O espermograma é uma amostra de sêmen que, quando dá alterado, a gente pede outro para confirmar. Agora, quando vem 2 alterados, a gente fala, bom, você tem realmente alguma alteração aqui, a gente tem que ir atrás. E aí você abre um leque enorme de situações, de causas que podem dar infertilidade, que vão desde medicamentosas a cirurgias anteriores, a tratamentos mais importantes, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, a diabetes, a pressão alta, alterações de triglicérides, de glicemia, de colesterol, causas hormonais, testosterona e tudo que mexe com testosterona. E a principal delas, que é a mais comum e a mais tratável, que é essa que eu falei, a varicocele. Né? A varicocele são veias dilatadas na região do escroto, do testículo, muito semelhantes às varizes que a gente conhece nas pernas, tá? E elas esquentam o testículo. Então, o testículo, numa temperatura maior do que ele está acostumado, ele começa a produzir mal. Frita o espermatozoide. Não só o espermatozoide, quanto a testosterona, porque a função do testículo
é produzir espermatozoide e testosterona. O paciente primeiro piora a produção de espermatozoide e depois ele pode piorar de testo. Quer dizer, então, que ele tem que ter uma temperatura específica ali. O testículo, Se ele... esquentar demais. E se esfriar demais Então, também, ou não? mas olha que legal. Não coloquem gelo no testículo. Olha que interessante. Também já pensei Não, nisso. não, para. O ovário nas mulheres, ele trabalha bem na temperatura do corpo, por isso que ele está interno. Tá. O testículo, ele trabalha bem 1,5 graus, mais ou menos, abaixo da temperatura do corpo. Então, se o nosso corpo gira em torno de 36,5, 37,5, o testículo gosta de trabalhar lá nos 35, 36. Então, a gente tem uma musculatura que você já deve ter visto em você mesmo, que quando tá frio, Ele o saco encolhe porque, Por quê? porque a musculatura, ela traciona, o testículo sobe, encosta no corpo, fica mais quentinho. Quando tá quente, esperto. a Ou musculatura seja, ele é relaxa. exigente, ele tem que estar na, Não, ele tem que estar na ele temperatura. manda. Nunca pensei nisso. É, mas tá aí. Olha, agora eu descobri. Tá aí a por que que entrevista no pra te frio- mostrar. Por que no frio E no calor ele também. some do mapa? No Eu falo, calo- gente, cadê? No calor ele relaxa a musculatura E aí e, desce só vai mais. lá embaixo. Ah, Na verdade, o testículo ele quer manter a temperatura inteligente. dele, né? Quer dizer, então por conta disso. Que se a temperatura estiver alterada... dá A varicocele alteração ela dá uma alterada na por conta temperatura dessas veias. e faz com que o testículo produza mal. Tem tratamento também. Tem tratamento e depende da causa. Corta o testículo fora. O tratamento. Acabou o E problema. acabou o problema, né? Desiste de ter filhos Retira o que está esquentando. e vai para um retiro espiritual. Mas que bom. E aí você falou dos medicamentos, né? E principalmente homens jovens. O quanto que você acha que o impacto de anabolizantes, né, na infertilidade? Verdade. Olha, vamos lá. Infertilidade, na verdade, é um assunto para a gente falar principalmente dos pacientes entre 30 e 40 anos, né? Que é o grupo tradicional que está em busca de filhos. Ou seja, é um público jovem que tem poucas doenças, que tomam poucos medicamentos. Mas essa questão do anabolizante, ela realmente é importante, né? A gente sabe que os pacientes que tomam anabolizante ou que fazem qualquer tipo de reposição hormonal, eles vão ter alteração no espermograma. Tá? Então, Qualquer tipo, seja ela Qualquer bioidêntica, seja ela não Sim, bioidêntica. qualquer tipo, seja via oral, seja injetável, seja creme. Eu sempre falo para os pacientes que vão tomar qualquer tipo de testosterona se eles têm intenção de ter filhos. Tá? Então, se eles têm intenção de ter filhos, não é que eles não podem tomar, mas eles têm que ser alertados que eles têm uma chance de pelo menos 1/3 de ficarem inférteis, que é alto, né? Então isso já faz eles pensarem se realmente eles querem comprar essa briga ou não. Mas eu acho que a grande maioria dos pacientes que vão atrás de anabolizantes, eles escutam e mantêm, tá? Porque 2/3 dos pacientes, você consegue voltar para a função original, fazendo o que a gente chama de TPC, né? Que é a terapia pós-ciclo, né? Que é muito comum. Mas existe isso, você vê realmente muito paciente. Às vezes eu olho na academia e eu penso, vixe, 1/3 dos pacientes daqui que estão tomando anabolizante. Todo mundo aqui, ninguém vai ter filho. Ninguém quer ter filho aqui. Tudo vai ser os futuros brochas da Agora, academia. e se você se depara com um paciente jovem, com baixa testosterona e com queixas, ainda que ela não esteja abaixo do limite laboratorial, esteja próximo desse limite, mas com queixas importantes, qual seria a sua conduta? Olha, tem 2 formas de levar esse paciente. A principal delas, que eu acho que tem muito a ver com a tua área, é você melhorar a qualidade de vida do paciente. Sem dúvida. Né? Então, assim, você botar esse paciente para fazer exercício. Esse paciente em específico que você está falando, o típico que a gente vê é o paciente sedentário e obeso com sobrepeso. Então, é o paciente que, se você colocar numa dieta, se perder peso e fazer exercício físico, a testo dele quase que dobra. E se ele virar e falar, nossa, mas eu não tenho energia, não seria interessante me dar testosterona para que eu tenha energia e vá fazer o exercício? Olha como é complicado. Verdade. Não, isso existe, mas eu acho que tem que pensar em várias coisas. Você pode fazer um paciente emagrecer dando remédio, né?
Mas ele também tem que saber que enquanto ele está tomando remédio, ele vai perder peso e a hora que acabar a iniciativa dele do remédio, ele vai voltar a ganhar tudo de novo. Se ele não fizer a mudança do Se ele não estilo fizer de a vida. mudança do estilo de vida. Exato. Perfeito. Então, eu acho que você tem como dar estímulo para o paciente, por exemplo, vamos pensar nesse paciente típico da história, um paciente jovem, casado, que não tem filhos e quer ter filhos e não quer correr o risco de infertilidade. Né? Eu acho que é aí que entra a grande importância do nutrólogo, que é entrar no pré-treino, entrar na qual tipo de nutriente, qual tipo de suplementação que você vai dar para ele acordar bem, para ele dormir melhor, porque também é um paciente que dorme mal, é a hora de botar a melatonina para ele, né? É a hora de conversar com ele. Bom, mas qual é o horário que você rende mais? Né? Eu treino melhor de manhã. Tá, então vamos dar pré-treino de manhã e vamos dar alguma alimentação para você pós-treino, para o cara se sentir bem. Né? Eu não acho que necessariamente a gente tem que entrar Primeiro com os hormônios. Primeiro a mudança no estilo de vida e suplementação necessária Eu de acho que pré, tem que pós-treino. entrar. Eu acho que tem que entrar. Eu treino também, eu tomo, então eu sou super a favor. A vida inteira eu fui nutrólogo e nutricionista, então eu acho que são profissionais extremamente necessários, inclusive para a nossa testosterona. Então, nada contra tomar testo. Mas a gente sempre vai empacar nesse tipo de paciente. O paciente jovem que quer ganhar massa muscular ou que quer melhorar a performance dele e que quer ter filho. E aí, de repente, ele fala, e aí eu tenho que escolher? Tem que ter um meio caminho aí, um meio termo. E pensando só em testosterona, a gente tem algumas medicações que elas estimulam a produção de testosterona, né? Então, a típica que foi estudada, que tem trabalho científico comprovado, é o clomifeno, tá? Que é o Clomid, o nome comercial. O clomifeno ele ativa uma glândula no meio do cérebro que chama hipófise, né? E a hipófise é a principal glândula que vai trabalhar junto com o testículo na produção de testosterona. A hipófise ela manda hormônios para o testículo para produzir testosterona, que é o LH. Né? Então, a hipófise manda LH para o testículo faz testosterona. A hipófise manda o FSH para o testículo faz espermatozoide. Esse clomid, ele ativa a hipófise. Ele trabalha estimulando a hipófise. Mas tem outros tidos como os naturais. Tribulos terrestres, maca peruana, o SARMs. Então, o SARMs agora também está saindo um pouco. Era uma excelente estratégia de prescrição. Eu gosto bastante do fitoterápico ioimbina. Ioimbina faz isso também. Tem saídas e nenhum deles vai dar infertilidade. Então tem como... a gente não fica amarrado, você tem coisas para fazer. Só que a grande diferença, e eu acho que isso tudo tem a ver com a nossa geração atual, com uma geração mais ansiosa, que quer ver resultados para ontem, esse tipo de estratégia vai funcionar em 6 meses, em 4 meses, enquanto quando você dá testo para o paciente, em 1 mês ele já tem resposta. Então, por isso que explodiu as prescrições de testosterona, pela uma ansiedade, às vezes, do próprio médico e do próprio paciente foi cobrando resultado. Ele fala, já estou há 1 mês treinando. Pô, a vida inteira eu escutei que você precisa de pelo menos 6 meses para treinar. 1 ano, né? Não, elas já chegam. Meu colega que começou a treinar junto comigo está usando e já teve um resultado e eu não tive. E aí? Mas ele vai morrer logo e vai ficar broxa. Você quer morrer logo e não ter filhos? Né? Cada um com seu cada qual, não é isso? Eu tenho muita sensibiliddo, né, para tratar a situação. Agora conta o que você toma de pré-treino. De pré-treino, olha, o tradicional cafezinho, que eu adoro, eu tomo pelo menos uns 3 cafés antes, entre acordar e treinar. De pré-treino de estimulante só, eu tomo BCA, eu tomo creatina e eu tomo whey pós-treino. Na verdade, é isso que eu faço. Vou começar a tomar isso também. Aliás, vamos entrar num outro assunto, porque muitos pacientes chegam assim, nossa, eu não posso tomar muito whey, muito isso, porque eu tenho pedra nos rins. E aí, doutor Danilo? Pedra no rim. Excelente, excelente. Isso aí é bem real. É assim, os médicos mais antigos, eu trabalho com médicos que têm 20 anos a mais do que eu, eles abominam qualquer nutriente, qualquer suplemento, né? Porque eles aprenderam que proteína é igual pedra no rim.
De fato, quando você tem um paciente com pedra no rim, você fala assim, olha, você quer prevenir pedra no rim, você vai fazer 3 coisas. A primeira é tomar bastante água, a segunda é evitar sódio, e aí você não só o sal do saleiro, mas... O pozinho do miojo. O pozinho do miojo, da sopa, lamen, do suco, tudo Até o biscoito recheado que é doce tem Exato. muito sódio. Verdade. E pão, e massa, e molhos, e embutidos, A enlatados. pessoa não tem pedra, mas morre de fome. Porque não pode comer nada. Não, a gente, na verdade, a gente ajuda ele. Dá uma melhor. E a terceira coisa é proteína, é aquele paciente que come carne vermelha no almoço, na janta, e isso realmente aumenta a incidência. O whey é um concentrado de proteína do leite, né? Tá. E ele não dá esse ponto de aumentar a incidência de pedra. Só que tem pouquíssimos trabalhos na literatura que estão estudando ou que estudaram o real efeito. Então, para não ir nem para um lado nem para o outro, o paciente que está preocupado, eu falo o seguinte: antes de você tomar whey, vamos lá, você está preocupado? Tô. Então vamos fazer um estudo metabólico. O que é isso? A gente faz isso em todos os pacientes com pedra. Estudo metabólico, você avalia sangue e urina, você avalia alguns fatores no sangue, alguns fatores na urina e tenta identificar alguma coisa que predisponha, né? Então, por exemplo, ácido úrico, cálcio, citrato. Citrato é um protetor de cálculo. Quando o citrato está baixo, o paciente tem mais pedra, né? E você faz esse estudo metabólico. Agora, você toma o teu whey uns 3 meses, vamos repetir o estudo metabólico? Eu já sei que não vai mudar nada. Mas ele tem que, Mas a gente tem que provar. Mas ver ele que vendo, Ah. ele fica feliz. Mas realmente isso existe e tem muito urologista que endossa. Quanto mais velho, mais ele endossa. Eu percebo muito isso em consultório. Mas na minha opinião... Eu vou usar esse podcast, vou usar esse trecho seu, vou mostrar para todo mundo. Tá vendo, gente? O whey protein... Na minha sincera opinião, é um pouco de falta de empatia do médico com o paciente que treina, né? Então, para ele, como ele não conhece... entrar num assunto que desconhece, então é melhor recriminar. Ele fala, olha, não tome. Não, mas o que você sabe? Não sei nada do assunto, então não tome. Não é bem assim. Não, como a picanha com cerveja, que aí não tem problema. Né? Que aí você vai ficar bem. Com aquela gordurinha, que aí tá tudo certo. Mas é verdade. Você sabe que eu ouço, todas as vezes que eu ouvia, né? Quando eu era pequeno, minha avó, minha tia, ou sempre alguém falando sobre a ação de pedra no rim, sempre a pessoa falava, mas é porque aí você não pode comer carne, aí você não pode comer, você não pode comer feijão, você não pode comer... Então, existem as lendas, né? Muitas. E hoje é isso. Não posso tomar whey, não posso tomar não sei o que, porque a pedra... Mas a pessoa vai num rodízio de churrascaria e se Exato. entope de comer de carne, uma série de coisas. Qual é o fator que desencadeia mais a questão da pedra? Sendo bem direto, genético. É. Se você tiver pai ou mãe com cálculo, você tem 30% de chance de ter pedra. Eu tenho mãe, mas essa minha mãe, vou contar para você a história dela. Aliás, eu tô trazendo muito a minha mãe aqui no podcast. Você tá falando muito dela, ela tem que vir aqui. Eu acho que eu tenho que trazer ela aqui. Mãe e pai, 50% de chance. É mesmo? Olha só, a minha mãe, somos 3 filhos, cada filho ela comprava, né, quando bebê, as latas de leite em pó, e para cada mamadeira ela colocava uma colher de sopa de leite em pó na boca, direto, e mastigava aquilo, e isso ia vários anos. Fora que ela pegava lata de leite condensado, tomava no bico. Detalhe, a mulher é um palito. Olha isso. E ela foi premiada aí com a pedra no rim. Só ela da nossa família. Perfeito. No fundo é assim... Tem pedra no rim quem pode, não quem quer. Entendeu? Exato. Então, Quem não pode... se você pegar um paciente que não tem ninguém na família com cálculo renal, você jogar ele no deserto, ou seja, ele vai ficar desidratado, esse cara não faz pedra no rim. Se você pegar um paciente que tem uma genética super forte para isso, com uma predisposição muito aumentada, ou seja, está cravado no DNA dele, ele fica 20 anos... tomando a sua aguinha, segurando proteína, sal. Um fim de semana que ele vai para a praia, torra lá no sol, desidrata, esquece de tomar água, come aquele churrascão. Segunda-feira ele está no pronto-socorro com cálculo renal.
Olha E isso acontece, Como não estou exagerando. não é justa essa vida, né? É assim que funciona. O que hoje, como que resolve isso? Cirurgia? Não tem o negócio do laser lá que, puf, diz que explode a pedra? Não, Tem, você viu não, que não é bem assim. Mas eu sou a pessoa que Não é com essa facilidade eu do sou a Puft, voz mas... do povo. Mas deixa Mas ele pensar assim, vai que ele precisa. É. Se ele pensar assim, Não, ele eu vai não preciso que eu não tranquilamente. tenha essa na família, então eu tô bem aqui. Não tem- Zero pedras. Você fez o ultrassom que eu te pedi? Aquele total do abdômen? Tem que fazer, hein? Tô Fiz? esperando. Não fiz. Tô esperando. Pra ver se eu tô com pedras. A gente precisa ver sua beleza interior. Mas é isso, né? Porque tem essa lenda de que, não, agora é fácil. Você tá com pedra, vai ali põe um laser, pluf, te explode e tá tudo certo. É assim, Não é tão simples. Não é. Primeiro porque paciente que faz pedra vai fazer a vida inteira, tá? Então Então é uma coisa que, por mais que você tira ali, ele vem ele de novo? faz, mas ele faz menos, digamos, se ele for um Ah. paciente comportado. Né? Então, se ele seguir à risca essa questão de hidratação, de proteína e de sódio, ele vai ter menos. Vai ter menos número de pedras e as pedras vão ser menores em tamanho. Tá? Agora, o que a gente trata, tem duas situações principais que a gente trata. A gente trata o paciente em crise, ou seja, a hora que ele entra em cólica e vai parar no pronto-socorro. E essa é a principal causa de internação da urologia, sem dúvida. E é uma grande incidência de pacientes que vão para pronto-socorro por pedra no rim, principalmente de madrugada. Olha. Né? Então, essa é a primeira situação que a gente entra. Você começa tratando a crise com analgésico, tem que tirar a dor, faz um exame e identifica o problema, ou seja, a pedra está onde e qual o tamanho que ela tem. Isso vai nortear nosso tratamento. A gente tem rim que produz a urina, tem um tubinho de mais ou menos uns 25 centímetros que leva, chama ureter, que leva a urina para a bexiga. A pedra, na verdade, ela entala aí, tá? No ureter. Se a pedra estiver alta, ou seja, ela sai do rim e já para, e tiver um tamanho grande, a chance do paciente eliminar sozinho é muito baixa. Se a pedra for pequena, tiver percorrido os 25 centímetros e parar perto da bexiga, a chance de eliminar é muito alta. Então, na verdade, você tem umas regrinhas que quando o paciente chega, você fala, pedra de 0,4 centímetros perto da bexiga. Tá sem dor? Tô. Pode ir embora. Uma pedra de 0,8 próxima do rim, pode ficar que você vai para a cirurgia. E aí você interna o paciente e resolve isso por dentro do canal. Você passa um aparelho igual um endoscópio, igual os de estômago, vai por dentro do canal. Então é uma cirurgia legal porque você não faz corte no paciente. Você vai até lá, chega na pedra, metralha ela com o laser, e aí entra o laser que você falou, quebra em vários fragmentos, vai tirando os fragmentos. Okay. Tá? Então essa é a primeira situação. A segunda situação é paciente que não sente nada, você faz um ultrassom, aquele que você devia ter feito. Tô esperando, hein? Calma. Ou uma tomografia. E aí você faz diagnóstico ao acaso, sem querer, de pedras grandes. E aí você pode fazer a mesma cirurgia, só que... E pode, por exemplo, eu posso ter uma pedra e não sentir nada? Pode. É mesmo? Eu acho que ele vai fazer amanhã esse Oh. ultrassom, A gente só sente quando obstrui, quando a pedra sai do rim e cai no canal. Pedras no rim Ok. não dói. Tá ok. O que a gente O fala problema de... dela é quando ela sai rolando pela... O que a gente fala de, olha, crise de pedra no rim. Na verdade, não. A crise está na pedra do ureter. A pedra do rim não dói. Tá ali de boa. Aliás, a regra das pedras é essa, né? Da vesícula é a mesma coisa. Se ela igualzinho, estiver é. quietinha, só que é diferente Ela tá ali. do rim que você tira só a pedra, na vesícula Você tira a vesícula toda. Que loucura. Gente, tá vendo? Aprendi muitas coisas hoje aqui. Foi muito bacana. Nossa, Gostei tô demais. apaixonada por esse podcast. Já sei assim. como resolver todos os meus problemas. De impotência, de ejaculação precoce e pedra no rim. Todos eles. Todos eles. Todos eles estão presentes. Todos eles. Não, mas olha que bacana. Você viu que nós falamos de vários assuntos e isso é bacana. E infertilidade. E infertilidade. Porque você que vai estar assistindo ou ouvindo o nosso podcast, às vezes você não tem esse problema, mas às vezes você conhece alguém, ou alguém da família que está passando por isso. Então vale a pena ouvir, vale a pena assistir, vale a pena procurar o doutor. Doutor Independente de qualquer Galante. coisa. Doutor Danilo Galante. Esse nome é fácil, ninguém esquece, né? Pensa num homem galante, é ele. É isso aí. No nome. Doutor Danilo. Bom, quem quiser te achar, você tem Instagram, site, alguma coisa? Tenho. Trabalho bastante com rede social. Que bacana. Então, tanto no Instagram, Facebook, Tá. YouTube. É tudo da mesma forma. DR, de doutor, Danilo Tá. Galante. Colocar lá na procura vai Fácil. aparecer.
@dr Danilo Galante. Agora, mesmo trabalhando bastante com rede social, eu quero convidá-lo a estar com a gente na imersão The Dr. Show. Imersão que vai Verdade. acontecer no dia 30 de setembro, dia 1º de outubro, numa sexta e sábado. Perfeito. Agradeço o Redes convite. sociais vão ser um dos tópicos, mas a gente vai ter o marketing médico, a parte jurídica, assessoria de imagem, gestão financeira. Vai ser uma imersão assim completa. Maravilha. Todos os pontos que às vezes... Porque é isso, às vezes, por exemplo, você está muito bem na sua mídia social, mas às vezes o seu marketing voltado para a médica não está tão legal. Ou às vezes você precisa entender um pouco melhor sobre a parte jurídica, o que, que você pode falar, Que o que, pode, que você não pode. né? Isso é Você importante. sabe- Exatamente. Ou às vezes você fala assim, poxa, mas eu queria tanto falar sobre isso. Sim, mas dá para falar de uma outra forma. Como pode? Como pode, exatamente. Sim. Então a gente vai aprender muita coisa lá. Vai ser bacana demais. Bom, agradeço o convite. Doutor, a gente agradece demais a sua presença aqui, né? Vou fazer o exame, viu, doutora Liliane? Eu aguardo. Quem quiser seguir a Liliane, @doutora Liliane, certo? Certíssimo. Muito bem. O @dr Danilo Galante. Ó, pode seguir também o Instagram do The Dr. Show. É The Dr. Show Oficial, tudo junto, tá, gente? Vai lá, dá essa moral pra gente que a gente precisa, claro. Se inscreva no Se canal. inscreva no canal, ative o sininho, tudo, ó, toda entrevista bacana que for acontecer, você já vai ficar sabendo e vale a pena. Estamos de volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Valeu pela audiência, fiquem com Deus e até lá. Até lá.